Na tarde de 7 de março de 1945, acendi o detonador da ponte Ludendorff pela terceira vez. A primeira vez, silêncio. O cabo elétrico primário estava cortado. Um bombardeio aéreo semanas antes havia destruído o circuito sem que ninguém me avisasse. A segunda vez, detonação parcial. Uma cratera na rampa de acesso, aço dobrado, mais 325 metros de ponte ainda de pé sobre o Reno. A terceira vez, a carga principal explodiu. A ponte inteira pareceu se levantar dos pilares. Depois desceu. Os prisioneiros russos que a construíram em 1916 tinham feito um trabalho bom demais. Tinham me dado o explosivo errado. Metade da quantidade que eu havia requisitado. Explosivo civil de mineração, não militar. Eu sabia disso há semanas. Tinha documentado. Tinha enviado relatórios. Do outro lado do Reno, os americanos já estavam correndo. Eu tinha falhado. Não por incompetência, por matemática. Meu nome é Karl Friesenhahn. Era capitão do 5º Pelotão do 3º Batalhão Regional de Engenharia. Tinha 31 anos naquele dia. Era engenheiro militar, não um soldado de infantaria, não um oficial de Estado-Maior. Um homem que entendia estruturas, circuitos, cargas explosivas e as matemáticas específicas de como destruir o que outros homens construíram. Eu conhecia a ponte Ludendorff melhor do que qualquer oficial vivo. Sabia onde cada carga estava posicionada. Sabia onde cada circuito corria. Sabia os pontos estruturais exatos que precisavam ser destruídos para colapsar aquelas 325 metros de aço e pedra no Reno. E sabia, desde semanas antes de 7 de março, que o que me tinham dado não era suficiente para fazer isso. Tinha requisitado 1.300 quilos de explosivo militar. Recebi 600 quilos de donorita, explosivo industrial usado em mineração, com 60% a 70% da força detonante do TNT militar. Tinha documentado isso. Tinha enviado os relatórios. Tinha calculado que a quantidade que me forneceram, com o tipo de explosivo que me forneceram, não era suficiente para colapsar a estrutura que prisioneiros russos haviam construído em 1916 com os padrões militares da Primeira Guerra Mundial. Ninguém respondeu. A ponte Ludendorff estava sendo preparada para demolição desde 1944. Câmaras de demolição nas torres de pedra. Circuitos elétricos protegidos em tubos de aço. Sistemas de detonação de reserva. Em papel, era o alvo de demolição mais bem preparado da Alemanha. Em papel. Na tarde de 7 de março, quando os americanos chegaram à margem ocidental, eu tinha 3 sistemas para destruir aquela ponte. Os 3 falharam. E 4 dos meus colegas foram fuzilados por isso. Eu fui o único absolvido. Cheguei à ponte às 6 da manhã para a inspeção final das cargas. O Reno, naquele ponto, tinha 400 metros de largura. A correnteza era forte o suficiente para virar um caminhão carregado. Os engenheiros aliados tinham classificado o rio como intransponível, sem semanas de preparação. A temperatura estava abaixo de 0. O aço das vigas estava coberto de geada fina, que rangia sob as botas. Levei 2 horas verificando cada carga, cada conexão, cada metro de cabo que corria pelos tubos de aço embutidos nas torres de pedra. Encontrei o que já sabia que ia encontrar. O cabo do circuito primário de detonação estava cortado. Um bombardeio aéreo aliado semanas antes havia seccionado o condutor em algum ponto dentro da alvenaria da Torre Norte. Não havia como reparar sem demolir parte da estrutura. Documentei. Ativei o circuito de reserva. Verifiquei o sistema manual de cordão detonante como terceira opção. 2 dos 3 sistemas funcionavam.
com o explosivo errado. O Major Scheller chegou à ponte às 11h15 da manhã. Tinha sido despachado do quartel-general do 67º Corpo às 1h30 da madrugada, de 35 quilômetros de distância, em estradas entupidas de unidades alemãs em retirada. Em algum ponto do trajeto, o caminhão de rádio que o acompanhava se separou da coluna. Ele chegou com 8 homens, sem comunicações e sem informação atual sobre onde estavam os americanos. 90 minutos depois de ele assumir o comando, os americanos estavam na rampa ocidental. O capitão Bratko, o comandante de ponte designado, o homem que conhecia cada detalhe da situação, tinha me dito naquela manhã que a ponte precisava ser destruída imediatamente. Tinha 36 soldados. Tinha visto as unidades alemãs cruzando por 2 dias. Sabia que quando parassem de cruzar, os americanos estariam aqui. Scheller o ignorou. Queria esperar para permitir que mais tropas cruzassem. Enquanto discutiam, eu ouvia o fogo de artilharia americano descendo a colina. Recebi a ordem de detonar às 15h15. Acendi o circuito elétrico primário. Silêncio. O cabo cortado na torre norte havia eliminado o circuito inteiro. Não havia resposta de nenhuma das cargas principais. Acendi o circuito de reserva. Desta vez houve detonação, parcial. A carga na rampa ocidental explodiu, abrindo uma cratera de 10 metros no acesso à ponte. Os tanques americanos pararam. A infantaria não. Passei ao sistema manual. Um sargento voluntariou-se para rastejar até a posição e acender o cordão detonante à mão. Ele fez isso sob fogo direto americano. A explosão foi enorme. A ponte inteira pareceu se levantar. Depois desceu. Calculei naquele momento, com a clareza específica de quem passou anos estudando estruturas, o que tinha acontecido. A Donorita tinha dobrado o aço, explodido o tablado de madeira, criado uma curvatura de 15 centímetros na estrutura principal. Tinha entregado exatamente o resultado matemático que eu havia previsto meses antes, quando calculei que 600 quilos de explosivo civil não eram suficientes para colapsar o que 1.300 quilos de TNT militar teriam destruído sem questão. Do outro lado do rio, os americanos já estavam correndo pela ponte. Eu me virei para Scheller. Ele estava olhando para a ponte sem dizer nada. 7 dias depois, ele seria fuzilado. Eu seria absolvido. A diferença entre nós não era competência. Era quem o sistema precisava culpar. Na manhã de 8 de março, fui informado de que seria julgado por um tribunal militar especial. Não me surpreendeu. O que me surpreendeu foi a velocidade. Hitler havia demitido o marechal de campo von Rundstedt, comandante de todo o frente ocidental alemão, no dia anterior. Havia demitido 4 generais responsáveis pelo setor de remagem. Havia nomeado o general Rudolf Hübner para presidir o que chamavam de Tribunal Especial Volante do Oeste. Hübner não tinha formação jurídica. Os 2 oficiais que o acompanhavam também não. Viajavam com uma escolta de polícia militar que funcionava como pelotão de execução. Não tinham livros de leis. Quando o oficial jurídico do Grupo de Exércitos B ofereceu a Hübner uma cópia do Código Militar Alemão de Justiça, ele recusou. Disse que a única autoridade de que precisava era a diretiva pessoal de Hitler. Os julgamentos duraram horas. 5 oficiais foram acusados. Major Hans Scheller, Major Herbert Strobe, Major August Kraft, Tenente Karl-Heinz Peters, Capitão Willy Bratko e eu. Apresentei minha documentação. Os relatórios que havia enviado sobre o explosivo insuficiente. Os cálculos que demonstravam que 600 quilos de Donorita não podiam colapsar aquela estrutura. O registro do cabo cortado que havia eliminado o circuito primário semanas antes da minha chegada. A sequência exata de cada tentativa de detonação, com hora, método e resultado documentados. O tribunal ouviu tudo. Me absolveu. Depois fuzilou os outros 4.
Scheller havia chegado à ponte 90 minutos antes dos americanos, sem rádio, sem tropas, sem informação atual. Foi fuzilado por covardia e negligência. Tinha 32 anos. A mulher estava grávida do terceiro filho. As cartas que os condenados escreveram para as famílias antes da execução foram queimadas. Eu saí daquele julgamento vivo, porque havia documentado tudo. Não porque o sistema fosse justo, porque o sistema precisava de culpados, e eu havia construído um registro que tornava impossível me culpar sem ignorar os próprios documentos do tribunal. Os outros 4 não tinham esse registro. No dia 14 de março de 1945, 7 dias depois da ponte cair, Hans Scheller foi fuzilado na nuca e enterrado numa vala rasa na floresta de Westerwald. Tinha 32 anos. A mulher, Liesel, estava grávida do terceiro filho. As cartas que os condenados escreveram para as famílias antes da execução foram queimadas. As famílias foram notificadas da morte sem detalhes. As pensões militares foram canceladas, embora o governo alemão as restaurasse depois da guerra, quando já não importava para os mortos. Karl-Heinz Peters foi fuzilado no mesmo dia. Strobe e Kraft também. 4 homens fuzilados pela consequência matemática de um cabo cortado por um bombardeio aéreo, de um explosivo civil insuficiente, de 16 horas de caos de comando e de uma diretiva de Hitler que havia paralisado cada comandante de ponte nos frente ocidental no pior momento possível. O tribunal que os condenou não examinou nenhum desses fatores, não porque os desconhecia, porque o sistema em colapso terminal não tinha mais nada a oferecer além de culpados. Eu sobrevivi porque havia documentado tudo. Scheller foi fuzilado em parte porque havia chegado sem documentação, sem rádio, sem registros, sem o tipo de papel que num tribunal sem leis era a única defesa disponível. A diferença entre mim e Scheller não era competência, era burocracia. Isso é o que carrego desde 1945. Fiquem comigo. Porque o que aconteceu nos meses seguintes, o que Remagen custou à Alemanha, o que Eisenhower fez com aquela ponte em 10 dias e o que aqueles 325 metros de aço sobre o Reno significaram para o mapa político da Europa pós-guerra, é a parte que os livros de história resumem em um parágrafo. E merece mais do que um parágrafo. Depois da guerra, li o relatório completo da Comissão Aliada sobre Remagen. Levei anos para conseguir acesso a ele. Não por segredo, por burocracia, por traduções, por o tipo de demora administrativa que em tempo de paz substitui o tipo de demora que em tempo de guerra mata pessoas. Mas eventualmente li cada página. O relatório confirmou tudo o que eu já sabia. O cabo do circuito primário havia sido cortado por um bombardeio aéreo aliado em fevereiro, semanas antes de 7 de março. Nenhuma inspeção de manutenção havia detectado o dano, porque o cabo corria dentro de alvenaria, e o único modo de verificar era testar o circuito com corrente elétrica, o que as diretrizes de segurança proibiam fazer com as cargas instaladas. A Dona Norita havia entregado exatamente o resultado que meus cálculos previam. A estrutura que os prisioneiros russos haviam construído em 1916 com aço de especificação militar da Primeira Guerra Mundial tinha uma resistência estrutural que 600 quilos de explosivo civil simplesmente não conseguia superar. Os 1.300 quilos de TNT militar que eu havia requisitado teriam colapsado a ponte. Isso também estava no relatório. Scheller havia sido fuzilado por chegar tarde demais a uma posição que lhe foi atribuída às 1h da manhã, de um dia em que os americanos chegaram às 15 horas. Sem rádio, sem tropas, com ordens de avaliar uma situação que havia mudado completamente nas 4 horas anteriores à sua chegada. O relatório não mencionava o nome de Scheller, mencionava os fatos. Os fatos eram suficientes. O que o relatório também documentava
era o que remagem havia custado à Alemanha em termos operacionais. 125 mil soldados americanos cruzaram o Rin via remagem. O Ruhr foi encerrado em 1º de abril. 325 mil soldados alemães se renderam em 18 de abril. Eisenhower estimou que o cruzamento havia encurtado a guerra 6 meses. 6 meses. Eu penso nisso quando alguém me pergunta sobre remagem. Não sobre o cabo cortado, ou o explosivo errado, ou os 16 horas de caos de comando. Sobre os 6 meses. Porque esses 6 meses não são uma abstração. São o tempo que o exército soviético teria usado para avançar mais fundo na Europa Central. São um mapa político do continente que teria sido diferente. São as vidas que esses 6 meses continham, de ambos os lados. Tudo isso pendeu sobre um cabo cortado dentro de uma parede de pedra que ninguém havia verificado. E sobre 600 quilos de explosivo de mineração, quando eu havia pedido 1.300 de TNT. A matemática não mente. Nunca mente. Depois da guerra fui para a Baviera. Não havia nada para mim em remagem. A ponte havia colapsado em 17 de março de 1945, 10 dias depois do cruzamento, sob o peso de 25 mil soldados americanos e centenas de veículos. As 2 torres de pedra ainda estavam de pé nas 2 margens. Entre elas, 325 metros de água. Trabalhei como engenheiro civil durante 30 anos. Pontes, principalmente. Não por simbolismo, por competência. Era o que sabia fazer. Às vezes, os clientes me perguntavam se eu havia servido na guerra. Dizia que sim. Não dizia onde. Não dizia o quê. O nome de Scheller ficou comigo. Não como culpa. Não fui eu quem o condenou. Ficou como o tipo de fato que, uma vez conhecido, não pode ser desconhecido. Um homem de 32 anos fuzilado na nuca numa floresta 7 dias depois de chegar tarde demais a uma posição que lhe foi atribuída às 1h30 da manhã. Mulher grávida. Cartas queimadas. Pensão cancelada. O tribunal que o condenou não tinha livros de leis. O homem que presidia disse que a única autoridade de que precisava era a diretiva pessoal de Hitler. Isso também fica. As 2 torres de pedra em remagem hoje abrigam um Museu da Paz. Visitei uma vez, nos anos 70. Fiquei parado na margem ocidental durante um tempo que não soube medir, olhando para outra margem. Calculei mentalmente, por hábito profissional, a carga que a ponte havia suportado naqueles 10 dias. Os números eram corretos. A estrutura havia aguentado mais do que devia. Os prisioneiros russos que a construíram em 1916 tinham feito um trabalho extraordinário, melhor do que eu precisava. 93 anos. É o tempo que carrega os cálculos, não o cabo cortado. Esse é um fato técnico, documentado, encerrado. Não o explosivo errado. Esse também está nos arquivos, verificado, explicado. O que carrego é o nome de Scheller e a aritmética específica do que aconteceu com ele. 32 anos. Mulher grávida. Cartas queimadas. Fuzilado 7 dias depois de chegar tarde demais a uma posição que lhe foi atribuída às 1h30 da manhã, sem rádio, sem tropas, sem tempo. O tribunal não tinha livros de leis. Eu sobrevivi porque documentei tudo. Ele morreu porque não tinha o que documentar. Essa diferença tem me acompanhado por 80 anos. Se esse testemunho chegou até você de um jeito diferente, é porque ele é diferente. Os nomes que merecem ser lembrados nem sempre estão nos livros de história. Às vezes estão em valas rasas, numa floresta que ninguém visita. Inscreva-se para não perder o próximo episódio, porque no próximo você vai ouvir a mesma história do outro lado do rio. O tenente americano que correu pelos 325 metros sem saber que tinha uma filha, que ganhou uma segunda cruz de serviço distinguido na Coreia e que morreu com 29 anos, sem nunca ter lido o que Eisenhower escreveu sobre o que ele fez. O relato dele começa onde o meu termina.